Olá, bom dia, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre ti e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por estar aqui nos acompanhando a nossa oração da manhã. E hoje, dando continuidade a esse momento com Deus, vamos ler o livro de 2 Samuel, no capítulo 16 e 17. Pega a tua Bíblia e nos acompanha e que Deus te abençoe poderosamente. Amém? O capítulo de número 16 tem como título Ziba engana Davi. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumento albardados e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Aí respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão, para moços comerem. O vinho, para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Enfim. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Simei amaldiçoa Davi. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. E amaldiçoando-o, Simei assim dizia: Saul, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do seu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Jeruí? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe a Davi, quem diria? Porque assim fizestes? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Talvez o Senhor olhará
para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra eles, e levantava poeira. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exausto ao Jordão, e ali descansaram. Aitofre e Uzai aconselham Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofre com ele. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse: Viva o rei, viva o rei! Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas àquele a quem o Senhor elegeu, e todo esse povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Absalão e as concubinas de Davi. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo o Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. E ali, à vista de todo o Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. E era o conselho de Aitofe que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofe, assim para com Davi como para com Absalão. Gente, é muito difícil até imaginar como que foi essa cena, né? O filho pegar as concubinas do pai, né? Em uma tenda perante todo mundo. Ele coabitar com aquelas mulheres só para afrontar o pai, né? Para mostrar para o povo que ele era o maior. Nos dias de hoje, ainda existe muita coisa, existe coisa até pior, né? Mas é muito complicado quando se trata de pai e filho, de mãe e filhos. É muito complicado e até doloroso. Mas, de acordo com a palavra de Deus, diante do que Davi fez, né, com Urias, e para poder pegar a mulher de Urias, Deus usou o profeta que revelou para ele que ia haver isso na família dele. Então, isso foi uma punição, né? Davi estava colhendo, né, com aquilo tudo, colhendo os frutos da semente que ele plantou. Vamos dar continuidade lendo agora o capítulo de número 17. E disse mais Aitofre a Absalão: Deixai-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e
perseguirei a Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos, assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Está no versículo 4? O Senhor deu 5. Eu vou repetir porque aqui está um pouquinho diferente. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o artista, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofe, faremos conforme a sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu a ti foi, desta vez, não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a Uzá no campo roubado dos cachorros, e também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque, alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão? Então até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso e homem valente, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda presa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoas vá no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar. Facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro. Até lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofe. Porém, assim o Senhor o ordenará para aniquilar o bom conselho de Aitofe, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Disse Uzai a Zaloque e a Abiatar, sacerdote: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel. Porém, assim e assim aconselho eu. Agora, pois, enviai apressadamente
avisai a Davi, dizendo: não passeis esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam Jonatas e animais junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi: por que não podia ser visto entrar na cidade? Mas veio-os todavia um moço que avisou a Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos, pilatos de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher àquela casa, disseram: onde estão Ahimaás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Ahiféel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E quando clareou o dia, não faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. E Davi foi para Maanaim, porém Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. Constitui a Amasa um lugar de Jó sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Iter, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão acompanharam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre a de Absalão. Tendo Davi chegado a Maanim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, do filho de Amon, de Maqui, filho de Amiel, de Lobededá, e Basilai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram canas e bacias, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas também torradas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijo de gado, eu os trouxera a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém? Gente, aqui se vê, né, que havia muita gente que estava traindo Davi, né? Porque Davi era o rei. E ele foi um bom rei. Ele pecou contra Urias, sim. Né? E Deus deu a ele todos esses
fez com que surgisse na vida dele tantos problemas. Mas assim, a gente vê o tamanho da falsidade do povo que servia a ele a se passar para o lado do filho dele, né, e passar a perseguir o rei. Mas também a gente vê que existia pessoas fiéis que ajudavam, que protegiam. Viu a mulher que colocou os 2 homens dele dentro do poço e cobriu aquele poço, né, com pano e colocou sementes lá em cima para disfarçar e assim livrou de eles serem vistos e mortos. E também esses outros que se reuniram e mandaram alimentação para eles, né, que estevam lá. Existe só o começo dessa história. Ainda tem muita coisa pela frente. Espero que vocês continuem conosco, acompanhando essa leitura. Se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia também, vai fazendo essa leitura. Se você não tem, fica com a gente, nos acompanhe, participa. Tá? Que Deus assim te abençoe poderosamente, te abra a mente, te dê entendimento, compreensão e te abençoe com toda a sorte de bênção vindas do céu sobre ti, sobre o teu lar, sobre toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até amanhã em nossa próxima oração da manhã. Gente, aproveita também e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Se inscreve no canal, dá o like, aperta aquele sininho que tem aí, porque o YouTube aproveita e te avisa quando postarmos mais vídeo, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Amém?